Uma boa noite a todos os amigos internautas das redes sociais do Centro Espírita Frei Evangelista. É um prazer estar com vocês, a convite da direção daquele centro, para hoje falarmos um pouco sobre os objetivos, a finalidade da encarnação ou da reencarnação. Foi o tema que foi proposto para nós e a gente vai fazer algumas considerações acerca desse tema. Primeiro é preciso a gente entender que a reencarnação ela é uma lei natural, é aceita como uma lei natural, porque ela propõe o progresso, a evolução do espírito, né? Ficaria assim muito antinatural se todo o progresso que se consegue, tanto intelecto quanto moral, até mesmo o progresso material que é necessário, que a gente está na Terra e necessita, se ele fosse perdido pela unicidade das existências. A unicidade da existência ela derruba muitos preceitos de evolução mesmo, né? Então, isso é uma coisa que a gente deve considerar. Devemos considerar também que, como diz o Espírito Emmanuel, a reencarnação é bênção do recomeço, essa oportunidade. Então, ela expressa também a misericórdia divina com cada um de nós. Nós, os pais terrenos, sempre temos o nosso olhar de uma nova oportunidade para os nossos filhos, que porventura tenham se equivocado durante a sua passagem conosco, a sua convivência conosco. Nós sempre damos a eles nova oportunidade. É isso que faz o pai sensato, compreendendo que nós somos espíritos em evolução. Então essa oportunidade, essa nova oportunidade, ela é necessária. Nós compreendendo Deus como a bondade suprema, a misericórdia suprema, a justiça suprema, é claro que a gente vai ter que aceitar essa nova oportunidade quando ao fim de uma existência a gente percebe que não tivemos todo o tempo, ou que perdemos, vamos dizer assim, o tempo na ociosidade ou nas práticas equivocadas. Então, é prova de misericórdia, é uma lei natural, porque pressupõe progresso, é uma prova de misericórdia, da misericórdia divina, mas é também um reajuste para a consciência culpada, né? Essa possibilidade de você fazer as devidas reparações quando o espírito, ao voltar para o plano, liberto da matéria que pesa, ele consegue perceber que é preciso fazer o devido reajuste com a lei divina e com a sua consciência que se encontra em culpa por conta que a lei está registrada na consciência dele. Então, a reencarnação é um processo superior. Por quê? Porque Deus, como já falei, concede essa possibilidade de você fazer o devido reajustamento, né? O retorno, a possibilidade de fazer novos planos, de corrigir os equívocos, né? Então, essa passagem pela reencarnação, ela é simples nesse sentido. Se você tiver essa compreensão dessa necessidade e dessa naturalidade da lei. O Livro dos Espíritos, que é a obra básica, né, fundamental da codificação espírita, por conta que as outras 4 que fazem parte desse Pentateuco, ele traz na questão 132 a pergunta de Kardec aos espíritos, quando ela é feita da seguinte maneira:
Qual a finalidade da encarnação dos espíritos, né? Que encarnar é voltar à carne, reencarnar é voltar novamente à carne. A gente está falando da mesma coisa, só que se a gente usa o termo encarnação somente, parece que é a primeira vez que o espírito volta à carne. E a reencarnação é esse processo que eu já me adiantei e falei dessa necessidade de progresso, de reajustamento e como prova da misericórdia divina para todos os espíritos. Então, a resposta que os espíritos deram a Kardec começa da seguinte maneira: Deus a impõe, então nós já vamos perceber que ela é também uma imposição. Não, algumas vezes ela é compulsória mesmo, dependendo da situação. Não é esse o tema que nós estamos aqui avaliando, mas ela é imposta a fim de levá-los à perfeição. Por quê? Por que essa imposição? Porque qual é a destinação de nós espíritos? A destinação de nós espíritos, criados simples e ignorantes, é a perfeição. Ora, se eu não consigo, né, que não é provável, que é uma outra coisa que a encarnação faz muito sentido, não é provável atingir a condição evolutiva de um espírito puro, que é isso que nós estamos destinados a ser, é claro que eu terei que, como uma imposição natural, voltar à carne, né? Mas para uns, segundo a resposta, é expiação, para outros é missão. Então, para nós, os espíritos ainda inferiores, a reencarnação é uma expiação, não no sentido de castigo. Expiar é colocar para fora aquilo que a gente tem de bom, essa potencialidade de bondade, de amor que todo o espírito tem em latência, e nós então vamos, através das experiências terrenas, nós vamos fazendo esse tipo de expiação. Mas há também a encarnação como missão, que são os espíritos missionários que já atingiram o nível de espírito puro ou crísticos, como é o caso de Jesus, que veio à Terra com a missão de trazer a Boa Nova, de ensinar para nós que a lei do amor era a lei que deveria vigir para nós, na época em que ele veio à Terra, sua missão era essa, e aí é um caso da missão. E existem outros casos de espíritos que vêm à Terra em missão. Mas, segundo a própria resposta aqui, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Como eu falei anteriormente, isso é a expiação. Então, eu venho passar pelas condições do planeta a quem eu estou vinculado, que é o nosso caso, nós estamos vinculados ao planeta Terra. Então, eu venho passar por essa vicissitudes, que são as dificuldades que a gente enfrenta, porque ainda imperfeito, conviveremos também com espírito da mesma condição imperfeito. Então, nisto está a expiação. A enfrentar a sua parte na obra da criação. A encarnação tem uma outra finalidade, né? Corrigindo aqui, tem uma outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Quando a gente aprende a criação dos espíritos, a gente aprende que nós somos co-criadores, responsável também por impulsionar a lei do progresso. Quando eu reencarno para novas experiências, para novos conhecimentos, para desenvolver novas habilidades, e faço isso no meio em que eu estou chamado a viver, eu estou cumprindo com a parte que me cabe na obra da criação. Então, eu estou sendo um co-criador.
para executá-la que ele toma um aparelho, quer dizer, que nós tomamos o corpo físico para... Isso aqui é muito sério, a gente talvez não preste muito atenção, a gente vive meio desatento no nosso objetivo aqui na Terra. É um objetivo nobre, segundo essa resposta 132 do Livro dos Espíritos, porque nós estamos aqui também para impulsionar o progresso, também para melhorar a condição das outras pessoas que convivem conosco através do nosso exemplo, das boas ações, né, do desenvolvimento das nossas virtudes. Então, ele toma esse aparelho em harmonia com a matéria essencial do mesmo. Aqui ele está falando que o nosso corpo físico, ele tem a ver com as substâncias que existem no planeta Terra, e ele é formado disso, né? A fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, né? Então, essa lei divina que está inscrita em nossa consciência, é a lei que nós devemos cumprir, e nós nos afastamos de Deus quando não a cumprimos, né? Nós temos que fazê-la cumprir através da encarnação. É dessa maneira, concorrendo com a obra geral, também progredir. E dessa maneira, né, também progredir. Então, você vê que há um encadeamento, há uma coisa muito lógica nos objetivos, na finalidade da encarnação ou da reencarnação. Não é algo que a gente possa dizer e reduzi-lo do berço ao túmulo. Tem uma outra questão aí, né, que a gente precisa refletir sobre isso. Para quem conhece as obras da série André Luiz, e leu e releu as obras, principalmente a Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna, a gente vai saber o quanto que há de investimento do plano superior, da espiritualidade maior, nessa vinda nossa aqui na Terra. O quanto que os espíritos trabalham nesse planejamento e o quanto que eles operam, estão junto conosco nesse trabalho, na missão que nos é confiada em cada encarnação. É um trabalho hercúleo do mundo espiritual e que também, por estarmos desatentos a isso, não conseguimos fazer a devida conexão com esses espíritos que nos ajudam, que nos socorrem, mas que ao mesmo tempo nos deixam livres para que a gente possa exercer essa capacidade de agir por conta própria, mas também, por via de consequência, termos a responsabilidade sobre o resultado das nossas ações, ou as consequências das nossas ações. O comentário de Kardec nessa questão diz o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a perfeição de Deus, a forma com que Deus nos dá essa possibilidade, a forma como nós fizemos um comentário logo ao início dessa finalidade da encarnação, né, de ser uma lei natural, de ser uma lei que possibilita o progresso, de ser uma lei que nos possibilita o devido reajustamento em relação às nossas falhas, aos nossos equívocos. Tudo está em harmonia. Não há nada que não seja harmônico no universo. Nós é que ainda estamos nessa condição de desarmonia, de desconexão com
a lei divina, né? E ficamos distante do nosso destino final, que seria a perfeição. A perfeição relativa, como nós todos sabemos, porque a perfeição absoluta, ela é de Deus. Seguindo, os espíritos na questão 133 perguntam: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação, né, de voltar, que desde o princípio foram seguindo, né, as leis divinas, cumpriram essas leis, estiveram com a sua vida em acordo com ela, eles têm necessidade? Aí vem aquela resposta que todos nós conhecemos, né, que militamos no meio espírita, que estudamos a doutrina espírita. Diz o seguinte: todos são criados simples e ignorantes, nesse sentido de que todos nós temos em latência as potencialidades para nos tornarmos espíritos puros, mas temos desconhecimento e ignorância ainda dessa condição, e aí estamos na simplicidade de que é um espírito recém-criado. E se instrui através das lutas e atribulações da vida corporal. Não tem como a gente fugir para esse nosso crescimento, não há como fugir se nós não tivermos na experiência. E aí, como é que a gente consegue a evolução? Uma vez escutei um comentário do Haroldo Dutra, interessante, né? Que ele disse que a existência terrena é como se a gente estivesse dentro de um avião e o avião tivesse uma pane e a gente precisasse corrigir, mas que a gente ia corrigir com o avião em curso, isto é, voando. Então, às vezes, a gente pensa que essa correção, ela tem que ser feita, desencarnei, percebi, me planejo, que a gente não está fazendo correção de rumo em curso. Nós estamos fazendo correção de rumo em curso. O voo é a vida, é a encarnação. Nós estamos em pleno voo. Não dá para a gente não perceber isso. Às vezes sempre a gente está apegado no passado, seja o passado, esse passado aqui, nessa existência, seja o passado espiritual. A gente está preocupado com o futuro e esquece que está no voo. E conforme essa resposta aqui, que ele diz assim: se instrui através das lutas, das atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem penas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, há essa justiça divina através dessa necessidade de nós conseguirmos os méritos através do trabalho, através de passar por essas atribulações de forma a entendê-las como necessárias à nossa vida, a perceber que esses conflitos, tanto nas relações interpessoais, como diante das dificuldades da vida, como é o caso que agora estamos passando com essa pandemia, e que nós fomos testados em tudo, principalmente na nossa arrogância, no nosso orgulho, né? E agora todos ficamos nivelados, ninguém se considera diante desse vírus melhor do que o outro, embora alguns ainda se acham desconectados com essa realidade, né? Que abala o nosso planeta, que no caso aqui do nosso país leva uma percentagem bem alta da nossa população, né, por um único tipo de doença, que é a Covid-19, e alguns ainda estão desconectados com isso, mas a maioria tem consciência de que isso, de alguma forma, Deus possibilitou ou permitiu que nós, que estamos encarnados nessa época, passássemos por isso. A famosa transição, a fase dura da transição está acontecendo nesse momento. Então, essas atribulações da vida, elas nos possibilitam ter
o trabalho de nos reformarmos moralmente, de adquirir virtudes, através dessas situações. Né? Um parente que desencarna, que a gente não pode nem velar e tampouco fazer um enterro como éramos acostumados a fazer. Isso é dolorido, embora também seja um exercício de desapego, né? Que a gente precisa cada vez mais compreender que temos um tempo aqui, que chega uma hora que todos vão partir, mas é muito dolorido e é algo novo para todos. Então, isso acaba que nos dando possibilidade de nos tornarmos mais humildes, mais resignados, exercitarmos mais a paciência. É o desemprego, né, que assola o mundo inteiro e nosso país também, a fome, né, que muitos estão testados agora nesse momento, mas é um chamamento para todos nós, principalmente no que diz respeito à fome. Muitos não têm o que comer, então qual é a nossa parte na obra da criação em relação a essa situação? Como é que nós estamos olhando os nossos companheiros que necessitam de amparo? É também a depressão, né? O desalento, como nós estamos olhando, percebendo isso nas crianças, nos jovens principalmente, aqueles que foram mais prejudicados, os idosos, né, que ficaram mais confinados do que os outros. São todos os testes ou todas as atribulações que nos permitem, de alguma forma, se aproveitarmos bem, sairmos dessa pandemia, porque vamos sair, porque tudo passa, de forma melhor. Né? Um espírito renovado, um espírito com virtudes adquiridas, ou melhor nessas virtudes, é esse um dos objetivos e finalidade da encarnação. Seguindo aqui, né, a sequência de O Livro dos Espíritos, na questão 133A, os espíritos Kardec ainda pergunta aos espíritos, mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas corporais? Quer dizer, Kardec queria que os espíritos explicassem que se eu tenho que passar pelas tribulações, por que eu vou ir pelo caminho do bem? Né? As perguntas de Kardec eram as perguntas inteligentes. Né? O mais importante é saber fazer a pergunta, é mais importante do que a resposta. Né? Então ele queria que os espíritos explicassem a nós por que eu vou no caminho do bem, se eu vou ter que voltar na Terra e viver as mesmas atribulações. E aí os espíritos dizem, chegam mais depressa ao alvo. Quer dizer, aqueles que na sua encarnação perceberem a necessidade de fazer a escolha pelo caminho do bem, a trajetória é mais rápida. É a história do mérito das suas atitudes, da responsabilidade que nós temos em relação à nossa prática. Então, chegam mais perto. Então, todos nós, é lógico, se eu vou em algum lugar e eu tenho um caminho mais perto, embora seja um caminho mais pedregoso, mas eu quero chegar mais rápido no lugar, então eu faço opção pelo caminho mais rápido. No caso aqui, a prática do bem é o caminho mais rápido, né, para que eu consiga chegar à situação de um puro espírito. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Então, nós só passamos pelas penalidades, entre aspas, por conta da nossa imperfeição. Da nossa imperfeição. Nós que estamos na Terra, nós estamos numa vida atribulada, cheia de vicissitudes,
justamente porque nós somos imperfeitos, senão não estaríamos na Terra. Então não há nessas atribulações, nessas vicissitudes, algo em desacordo com a nossa condição. Então eu chego mais cedo se praticar o bem, mas como eu sou ainda um espírito imperfeito, somos todos nós, né? Existem umas gradações nessas imperfeições, um menos, outros mais, né? Mas nós somos ainda os espíritos imperfeitos que habitamos a Terra. Então essa condição de atribulação é também consequência da nossa imperfeição. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Na obra que eu me referi, Obreiros da Vida Eterna, existe vários exemplos de reencarnação, casos de desencarnação, em relação a trabalhadores do bem em qualquer área. Então existem vários casos ali, a desencarnação de Dimas, Cavalcante e outros casos lá. E esses espíritos que tiveram uma vida dedicada, voltada ao bem, o quanto que tiveram, apesar das suas dificuldades, porque não eram santos, eram espíritos imperfeitos como nós somos, mas que tiveram uma vida toda dedicada ao bem, o quanto que esses espíritos tinham ali naquela obra, estava registrado naquela obra, a assistência dos bons espíritos nessa desencarnação. E cada caso lá, chegando a um caso de uma das personagens lá do livro, dela ajudar a sua própria desencarnação, dado o nível de elevação daquele espírito. Então, quanto menos imperfeito a gente for, menos tormento a gente sofrerá, né? Por quê? Porque o tormento, o sofrimento, ele é, na maioria das vezes, uma rejeição de nós espíritos, uma revolta do nosso espírito à nossa condição aqui na Terra, né? Aquilo que a gente precisa passar, e às vezes as provas escolhidas. Não quer dizer que você não passe pela dor. Em situação imperfeita ainda, mas trabalhador do bem, que tem uma vida dedicada mais ao bem do que ao mal, ele também sofre, mas essa dor dele não é uma dor de revolta, é uma dor que entende o motivo do seu sofrimento, a necessidade desse sofrimento. Então, assim, aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Aqui os espíritos respondem a Kardec dando um exemplo, né, de cada uma das nossas imperfeições. Aqui ele elenca 4 das nossas imperfeições, e se eu já venci cada uma delas, como é que eu não vou passar pelo tormento das consequências dela? O ciumento, aquele que se considera dono da outra pessoa, que tem a posse da outra pessoa, se ele não for, ele não vai passar pelo sofrimento da desconfiança, do raiva, do medo, entendeu? Da perseguição da outra pessoa, ele não vai passar por isso. Ele deixa a pessoa que ele ama livre nesse sentido, né? Respeita a sua individualidade e não vai passar pelo sofrimento, assim como o invejoso, né? A pessoa que tem inveja da condição do outro, que ela quer para si a vida do outro, se ela vai perdendo esse desvio moral que é da inveja, ela não vai se preocupar se o outro comprou um carro novo, se o outro é feliz no casamento, ela não vai se preocupar. Por quê? Porque ela foi deixando essa condição de inveja. Então, para cada imperfeição vem um tormento. À medida em que eu vou me desvencilhando através dessas experiências, não é, dessa necessidade de progresso, desse entendimento da lei do progresso e da finalidade, dos objetivos da reencarnação,
eu vou deixando de sofrer as consequências inerentes. O avarento ou ambicioso, né? Aquele que pega o recurso, não quer gastar, não se preocupa com os outros, tem medo de ficar pobre, é o avarento, tem medo, então poupa a medida de que passa privação por conta da avareza. Se ele larga a mão de ser avarento, né? Não se preocupeis, né, com o dia de amanhã, né, no que vai comer, está lá no Evangelho, olhai os pássaros do céu, né? Então, se ele não se preocupa com isso, não é que ele seja uma pessoa desleixada com relação à condição financeira, econômica, não é isso, mas se ele não está apegado demais a esse dinheiro, ele não vai sofrer as consequências desse dinheiro, assim como o ambicioso também, né? Quantas coisas que a gente vê de corrupção, de coisas que principalmente no nosso país, mas no mundo inteiro, por ambição, né? Ambição de poder, ambição de dinheiro, de bens. Então, se eu vou me libertando cada dia mais disso, então eu vou sofrendo menos os resultados da minha imperfeição. Então, o objetivo da nossa encarnação é justamente essa, reparar as coisas que a gente não conseguiu fazer direito. É uma nova oportunidade que Deus nos dá para seguirmos, né, nessa senda evolutiva. É a oportunidade de trabalharmos pelo progresso individual e coletivo com o nosso trabalho, com a utilidade que nós damos à nossa existência, né? E é uma lei natural. Por quê? Porque, como eu disse no início, favorece a evolução do espírito, que é o objetivo principal de voltarmos à Terra e refazer o caminho. Muito obrigada, uma boa noite a todos.